O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Seja muito bem-vindo, o FPR Notícias está no ar. Gonçalves Dias, Lima Barreto, Machado de Assis, Cruz e Souza. A literatura brasileira é recheada de grandes escritores negros. Mas qual seria a representação do escritor negro na atualidade? Nessa semana, a UFPR é palco do 2º Simpósio de Literatura Negra Ibero-Americana. O evento promove o debate da representação negra na literatura. Durante a semana, escritores e pesquisadores visitarão a cidade, trazendo as suas visões de mundo e processos criativos. Para falar sobre esse assunto, tenho aqui no estúdio Denis Denilton, um dos apoiadores do evento e presidente do Conselho de Promoção de Igualdade Racial. Seja muito bem-vindo, Denis. Denis, por que debater a literatura negra? Qual que é a grande importância? A importância da literatura negra é que ela não está desconexa da realidade brasileira. A cultura negra, a cultura brasileira, ela é formatada sobre 3 matrizes. A matriz africana, a matriz indígena e a matriz eurocêntrica, a europeia, principalmente portuguesa. Então, discutir a literatura negra é discutir o nosso modus operandi, nosso jeito de ver, de vivenciar e de organizar o mundo. Denis, como é a representação social desses artistas aqui na nossa sociedade? A organização é muito forte, nós temos uma literatura profunda e contundente, pulsando no cotidiano da nossa organização. Nós precisamos de voz e vez, como vocês estão nos dando agora, como a universidade, como o professor Rodrigo Vasconcelos, junto com o Rodrigo Tadeu, que organizaram esse simpósio, mostrando como é que funciona, como é que se dá uma literatura capaz de dimensionar o cotidiano da população negra desse país. Certo. Agora, especificamente sobre o simpósio, quais serão os eventos, qual que é a programação da semana? Olha, a semana, eu sou um dos participantes dessa semana, estou muito feliz, graças também à ajuda da professora Elair. Durante toda a manhã, certo, o evento acontece na reitoria da Universidade Federal do Paraná e aberto, certo? Gratuitamente para toda a comunidade. E serão diversos pesquisadores? Diversos pesquisadores. Hoje pela manhã, nós vamos poder nos encontrar com ele novamente, o Oswaldo de Camargo, a grande referência de literatura mundial, não é só da literatura negra brasileira, que conta a sua própria vida, para além dos 70 anos de cultura e de escrita. Certo? Então, a literatura negra não é específica somente para a população negra. É para nós, brasileiros e brasileiras. Então é um grande aprendizado, né? Uma semana... Enorme aprendizado. A hora também da própria academia rever o seu próprio foco de organização de conteúdos, tá? Uhum. E, Denis, qualquer um pode participar, né? Qualquer pessoa, certo? Leva lá, participa, dá um jeitinho de ir com a sua criança, vai comprar alguns livros, revisitar e observar como é que se dão esses contos no nosso cotidiano, sim. É bem... Eu agradeço a participação, Denis. E lembrando que a programação vai até o dia 20 de março, sempre no Anfiteatro 100, no prédio Dom Pedro I da Reitoria. Um ex-aluno do curso de luteria da UFPR usou a criatividade para desenvolver um instrumento diferente. Dá só uma olhada no monstrolão. Pode parecer um simples violão, mas não é. Este é o monstrolão, um instrumento que surgiu da mistura do violão com o baixo. A criação é de Dagoberto Couto, que no final do curso de luteria da UFPR decidiu inovar. Tá, olha, a ideia desse instrumento veio de pesquisas na internet. Eu vi alguns instrumentos diferentes, teve um em particular que me chamou bastante a atenção, que era uma guitarra que tinha cordas de baixo na guitarra. E eu achei aquilo muito interessante, era um instrumento que é muito usado no jazz, tá? Mas que assim, a gente não vê aqui no Brasil, praticamente não existe algo parecido no Brasil. E eu queria aplicar aquela ideia num instrumento acústico. Então foi assim que surgiu
a ideia, vamos dizer assim, inicial desse instrumento. Para suportar o som grave do baixo, eu procurei usar a maior caixa possível, né? A maior caixa que a gente encontra hoje, que é do violão jumbo. Eu desenhei ele no formato de um jumbo. E depois que eu terminei esse desenho, que eu fiz em escala 1:1, eu vi que era um desenho enorme. Aí eu vi que eu tinha criado um monstro, daí surgiu a ideia do Monstrolão. Foi um apelido carinhoso que eu dei para ele. O curso de luteria da UFPR é o único de graduação da América Latina. Ele surgiu para suprir a demanda de profissionais capacitados na produção de instrumentos musicais. É interessante um curso nível superior porque se faz pesquisa de maneira muito especializada dentro das áreas da acústica, né, do corpo acústico do instrumento. E nós, até por uma questão estratégica, né, pelo material que a gente tem aqui no Brasil, as madeiras raras que nós temos, convém desenvolver esse tipo de trabalho, né, nesse nível, para atender um mercado exigente até da música profissional, né, um músico que traz instrumentos de fora do Brasil e muitas vezes leva esse capital para fora e a gente pode desenvolver isso aqui. Além da criatividade, os alunos da área também contam com o incentivo do professor Leandro Mombach na hora de produzir os instrumentos inéditos. O que eu mais exijo até deles é que eles sejam artistas, que eles não fiquem copiando ou se inspirando em fábricas tradicionais, né? Até porque o trabalho de fábrica é muito inferior ao trabalho do luthier. Então, eu digo para eles para que eles procurem desenvolver, né, instrumentos com um aspecto artesanal de um nível diferenciado, né, que eles desenvolvam instrumentos personalizados. A gente brinca bastante, eu até pego no pé, se eu vejo que ele está se inspirando em alguma coisa, alguma fábrica, alguma coisa assim, fábricas americanas e coisas, a gente já fica pegando um pouquinho no pé deles, né? Porque tem que desenvolver o lado artístico da pessoa, né? Bacana! O Centro de Línguas e Interculturalidade da UFPR, o CELIM, está organizando uma mostra de filmes alemães que começa na quinta-feira. Os filmes exibidos representam a produção cinematográfica alemã mais recente. O ciclo se inicia nesta quinta-feira, dia 19, com a exibição do filme A Onda, que conta a história de um grupo de alunos que, incitado por um professor, cria um grupo totalitário. Além desse filme, serão exibidas produções de sucesso, como Adeus Lenin e Educators. Todos os filmes terão um debate posterior à exibição. Mais informações e a programação completa estão disponíveis na página do Facebook do CELIM. Seguem abertas as inscrições para propostas de espetáculo que integrarão o 25º Festival de Inverno da UFPR. Podem se candidatar grupos de música, teatro, apresentação de rua e outras intervenções artísticas. Os interessados têm até o último dia desse mês para encaminhar suas propostas. Mais informações você encontra na página do festival, no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Hoje, o dia amanheceu encoberto, anunciando chuva. Será que vai ficar assim durante a semana? Confira a previsão do tempo. A semana será de sol entre nuvens, com pancadas de chuva isoladas à tarde, na quarta e na quinta-feira. A última semana do verão contará com máxima de 27 graus na terça e 29 na sexta, e mínimas entre 15 e 18 graus. Agora você confere o último capítulo da série Diário de Bordo sobre a viagem do Programa Antártico Brasileiro desse ano. As pesquisadoras da UFPR acabaram de voltar da expedição e contam tudo o que vivenciaram por lá. Apenas 1% da população mundial tem a oportunidade de conhecer a Antártica. E fazer parte desse seleto grupo é uma das realizações das pesquisadoras Thailise, Tânia e Mariana. Elas acabaram de retornar da expedição ao continente gelado, que faz parte do Programa Antártico Brasileiro.
Nele, pesquisadores de diferentes áreas de todo o país participam da viagem para explorar as singularidades do local. O Brasil participa de um esforço mundial em se estudar a Antártica, a sua biodiversidade, as características daquele continente. E o Programa Antártico Brasileiro, coordenado também pela Marinha do Brasil, é responsável pela coordenação das pesquisas que vão ser realizadas no continente antártico. São mais ou menos 35 anos de programa, e desde as primeiras edições a UFPR está participando das viagens. Vários pesquisadores desenvolveram e desenvolvem atualmente pesquisas na região. Geralmente essas pesquisas estão vinculadas a programas de pós-graduação e laboratórios de pesquisa. Tânia e Mariana são veteranas na expedição, mas cada viagem é um novo aprendizado. A gente sempre vê novidades, tanto o ambiente, a natureza sempre traz uma grande riqueza de experiências que são novas e sempre acrescentam, sempre enriquecedoras. O ambiente, os animais em si sempre se mostram diferentes. Então a gente consegue oportunizar ou ter oportunidade de ver uma foca capturando um pinguim, que outras vezes a gente não conseguia ver, uma quantidade de baleias muito perto da estação se alimentando, e que não são todos os anos que acontecem da mesma forma. Dessa vez, por exemplo, a gente teve a oportunidade de ajudar um outro pesquisador que foi fazer umas coletas numa geleira que fica do outro lado da Bahia, a geleira de Baranovski. E foi uma experiência muito legal, assim, uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado, e para mim foi um privilégio, assim. E a novata Thailise conseguiu superar as expectativas da primeira vez. Uma experiência única e também tudo novidade, né? Assim, o ambiente é muito diferente. Foram mais de 2 meses instaladas nos módulos emergenciais na Antártica para dar continuidade ao projeto iniciado pela professora Lucélia, o comportamento dos peixes frente a um possível aquecimento das águas. Mas o trabalho ainda não acabou. Os dados coletados lá serão analisados e estudados por aqui. Então, elas realizaram uma série de experimentos e retiraram material biológico, por exemplo, de peixes. Aqui no Brasil, no laboratório, elas vão fazer o quê? Todo o processamento bioquímico, todo o processamento enzimático, um exemplo morfológico também dessas estruturas para depois você confeccionar trabalho científico visando uma publicação. Há 3 anos do incêndio na Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz, finalmente grandes projetos voltaram a ser desenvolvidos e novas pesquisas foram iniciadas. O ano passado e esse ano, nós fomos lá para a estação, nos módulos antárticos emergenciais, fazer o quê? Repetir bioensaios que foram perdidos durante o incêndio. E mesmo com tantas novidades descobertas na última expedição, Thailise, Tânia e Mariana já esperam pela próxima oportunidade. Quando a gente está lá, a gente tem saudade de casa, mas chega aqui, a gente tem saudade de lá. Então o ambiente é todo incrível, a natureza é muito deslumbrante e isso faz com que a gente queira voltar. E sem falar disso, a gente tem ausência de problemas lá. Então a gente não tem problema de trânsito, a gente não precisa ir no supermercado, a gente tem uma facilidade muito grande em relação à vida aqui. Então isso sempre dá saudade, a gente sempre vai querer voltar. Se a vida vai permitir, a gente ainda vai esperar um pouquinho para avaliar, mas sempre que puder, sim. E é claro, novamente na companhia da UFPR TV, que deixou a viagem um pouquinho mais próxima da universidade e da comunidade. A ideia é que a comunidade conheça um pouco isso, e eu acho que essa ferramenta da UFPR TV, ela vem justamente para suprir essa lacuna e fazer com que a gente atinja aí todo esse grupo, essa grande bagagem de pessoas que querem saber um pouquinho e muitas vezes nem têm ideia do que está acontecendo. Então acho que a experiência é incrível e tomara que a gente consiga aprimorar e melhorar essa conversa entre a gente e consiga chegar a um público de uma forma mais clara e atinja uma grande quantidade de pessoas. O FPR Notícias de hoje fica por aqui. Nós voltamos na quarta-feira. Até lá!